Antes mesmo de surgir X-Men, Vingadores, Watchmen, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça, já surgiu no século XIX uma equipe formada por indivíduos extraordinários. A Liga Extraordinária, dirigida por Stephen Norton em 2003. No final do século XIX, o mundo é ameaçado por um mega vilão que deseja conquistar todas as nações. Para impedir esse mal maior, é formada uma equipe com indivíduos com habilidades especiais, se tornando então a Liga Extraordinária. Esse filme, apesar de muita gente falar mal dele, o que eu gosto é a sua premissa, que é juntar personagens consagrados à literatura clássica como se fosse uma equipe de super-heróis lá do passado. Quem teve essa brilhante ideia de juntar esses personagens consagrados foi o mestre genial Alan Moore, que conseguiu colocar Alan Quarterman, Dr. Jekyll, o Capitão Nemo, entre outros conhecidos personagens, tudo numa história bem coesa e que faz muito sentido nos quadrinhos. Eu reconheço que as mudanças dos quadrinhos para o cinema foram bem radicais, a história fica muito mirabolante, os conflitos entre os personagens que era uma coisa muito mais contida. O Alan Quarterman, do escritor Rider Haggard, vivido pelo veterano, o eterno 007 Sean Connery, é o último filme da carreira desse cara, ele resolveu aposentar. Ele fez esse filme porque ele tinha recusado o Gandalf no Senhor dos Anéis e achou que a forma do filme fosse a mesma coisa. Então esse filme ele tem um apreço maior porque é o último filme do Sean Connery. Mr. Jekyll, do escritor Robert Louis Stevenson, do livro O Médico e o Monstro, ele é vivido pelo ator Jason Flemyng, que já fez Fúria de Titãs. Pra mim, o melhor personagem disparado desse filme, e por curiosidade, o Hulk foi baseado nesse personagem. O Capitão Nemo é outro personagem muito conhecido também na literatura clássica. Ele é do Júlio Verne. Ele é vivido aqui pelo ator Nássir Danchar, que é muito mais conhecido no cinema de Bollywood. As maiores cenas de luta acontecem com ele. Ele usa o Krav Maga, que são muito bem coreografadas. E também tem apetrechos tecnológicos muito avançados para a época, como por exemplo o possante submarino Nautilus, que eu achei muito mal feito, o CGI dele muito perceptível. E também tem uma espécie de carro estilizado no estilo Batmóvel que eu achei razoável. Rodney Skinner é o Homem Invisível que aparece no livro do escritor H.G. Wells. Ele é vivido aqui pelo ator Tony Curran, que já fez Marcos em Antes da Noite, Blade 2. E, em tese, é para ser um personagem cômico, só que em nenhum momento eu consegui rir no filme. Mina Harker é uma vampira que aparece no livro Drácula de Bram Stoker. E para quem não sabe, ela é a reencarnação do grande amor do passado do Conde Drácula. Ela é vivida pela atriz Peta Wilson, que é muito famosa da série Nikita. Dorian Gray, do escritor Oscar Wilde, ele não existia nos quadrinhos, mas foi introduzido no filme. Eu gostei bastante da adição dele porque deu um gás a mais na trama. Ele é vivido pelo ator Stuart Townsend, que já fez a Rainha dos Condenados e quase se tornou o Aragorn de Senhor dos Anéis. Mas como o filme ele é produzido em Hollywood, tiveram que colocar um personagem americano, o Tom Sawyer, do escritor Mark Twain, vivido pelo ator Shane West, que eu achei razoável. O vilão desse filme ele faz referência ao Sherlock Holmes, do escritor Arthur Conan Doyle. Eu não posso falar muita coisa para não dar um spoiler violento, mas é tudo que você possa imaginar em termos de vilão. Frases de efeito cafona e megalomania na cabeça e querer dominar o mundo a qualquer custo. O diretor desse filme em questão é o Stephen Norton, que já dirigiu o primeiro Blade de 1998, que eu acho muito bom. Ele troca a atmosfera brutal e sombria dos quadrinhos nesse filme. Muita gente não gostou dessa mudança. Eu, sinceramente, não me importei muito com isso, até para trazer uma coisa nova em relação aos quadrinhos. A Liga Extraordinária pode ser considerado o primeiro Vingadores do cinema, baseado em quadrinhos que mistura ação e aventura e que tem uma premissa bem interessante, mas infelizmente tem defeitos que acabam com toda essa história, como adaptação bem radical, uma aventura bem fraquinha, personagens bem estereotipados e efeitos especiais piores ainda. Mas se fosse um filme feito nessa época, que com certeza o seu resultado nas bilheterias teria sido bem melhor.
nota 6. Os prós que eu tenho desse filme é sua premissa bem interessante, mas infelizmente mal executada, e o fato de ser o último filme do Sean Connery. Os contras que eu tenho desse filme são explosões por todos os lados, cenas exageradas e seu CGI que é muito mal feito. Então é isso aí, pessoal, fiquem com Deus e até mais. Olha só, agora eu fiquei invisível.